Olá, tudo bem? Você que acompanha aqui a Voz do Sindicato. Hoje estamos recebendo aqui o nosso querido Dr. Max, nosso fisioterapeuta que está sempre cuidando da saúde do nosso trabalhador do Polo Moveleiro. Dr. Max, seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, né? É uma honra e um prazer poder falar um pouquinho sobre saúde e segurança no trabalho, né? Que é um trabalho que a gente já desenvolve há alguns anos aí. Dr. Max, falando da fisioterapia do trabalho. Hoje no Polo Moveleiro a gente sabe, isso é recorrente, já saiu na imprensa, o próprio sindicato já divulgou isso várias vezes. O índice de acidente aqui no Polo Moveleiro, ele tem reduzido ou ainda continua alto? O que acontece? O sindicato vem fazendo um trabalho, né, rotineiro, cansativo, mas sempre fazendo. Se falar que não teve nenhum resultado, eu vou estar mentindo. Nós conseguimos melhorar muito, tanto na questão de doenças ocupacionais, acidentes, como principalmente as mutilações. Tudo bem que nós sabemos que ainda existe as subnotificações, mas diminuiu muito e isso é muito gratificante para a instituição. Quando você fala sobre acidentes que acontecem, que vocês talvez tenham conhecimento, mas não são de forma oficial informado, tem números mais ou menos aí que o sindicato acompanha, ou pelo menos especula-se que pode acontecer? Aquele acidente que acontece no chão de fábrica e que o sindicato toma conhecimento, mas não chega aqui de forma oficial? Isso é muito comum acontecer, e aí a gente faz essa busca ativa, né? Pelos nossos canais de comunicação, seja, né, pela internet ou denúncia anônima, sempre chega esse tipo de situação de, quando essas notificações chegam, essas denúncias chegam, elas têm muito mais relação com a questão de amputações. As doenças não são feitas essa denúncia não, mas mutilação, amputação sim. Por isso que a gente sabe que existe essa subnotificação, né? Dessas amputações, dessas lesões mais graves. Dr. Max, falando dessas mutilações, que aí, para quem está nos acompanhando, seria a perda de um dedo, de um braço, de um pé, algo até mais grave. Quais são os números que o sindicato tem conhecimento de forma oficial, pelo menos nos últimos 12 meses? O que acontece? Isso é bom a gente falar, porque como a gente tem feito um trabalho incansativo, visitando empresas, né, todos os meses, toda semana praticamente nós estamos em alguma empresa fazendo esse trabalho. E esse ano, por nossa, por uma questão de satisfação pessoal, junto a esse setor de saúde, onde eu desenvolvo o trabalho, nós temos notificado no sindicato um caso. E de subnotificação, mas que nós não conseguimos encontrar, ou foi uma denúncia assim, que nós não conseguimos apurar ainda, nós temos mais duas. Então nós podemos dizer que esse ano nós temos temos uma notificada e duas subnotificações. Então, assim, a gente considera que é um número ainda inaceitável. Se fosse uma, também seria inaceitável. A nossa meta para o sindicato é 0, mas infelizmente ainda surge. Mas hoje seriam 3 com uma notificada. Dr. Max, falando dessas notificações e também falando do trabalho dentro do campo, ali, da fábrica. As fábricas hoje, de um modo geral, elas estão preparadas para evitar esse tipo de acidente, por menor que sejam? Então, o que a gente observa? Que mesmo, né, com toda a fiscalização, com o Ministério Público fazendo o trabalho junto com o sindicato, o Ministério do Trabalho também, as outras instituições, a gente percebe isso em loco, que muitas das empresas, né, assim, muito significativo, não estão preparadas, principalmente quando a gente fala em questão das normas regulamentadoras. A gente pode ser muito pontual aqui em duas. Quando a gente fala em NR12, que é relacionada à segurança de máquinas, e a NR17, que seria voltada para questões ergonômicas. E essas duas, uma nos direciona muito para a questão das amputações, que as máquinas inadequadas, com um sistema de segurança falho, ou a maioria das vezes sem sistema de segurança, e a outra vem de encontro com as doenças ocupacionais, com as LEDORTs, né? Então, assim, a gente vê que essas duas são as principais NR que vem trazendo muito problema para o sindicato em questão de estar batendo sempre nas empresas, no sentido de conversar, de orientar, de estar fazendo algum relatório encaminhando para a empresa. Então, não estão preparadas. Quando a gente fala dos acidentes, né, de fábrica, logo se imagina
situações gravíssimas de amputação, ou talvez até mesmo o óbito de um funcionário. Mas existem dentro das empresas lesões pequenas, um corte com uma faca, talvez o fato de trabalhar no dia a dia com o computador, tem um problema no punho, no ombro, isso também aparece por aqui? Essas lesões de menor porte, que seria tipo assim um corte, ou um arranhão, ou uma lesão menor, ela não aparece para o sindicato. Até porque muitas das vezes ela não tem afastamento, né? Acaba não tendo atestado, a própria empresa ali dá um primeiro socorro, faz um atendimento de primeiros socorros, e ela às vezes nem gera atestado. Mas isso não quer dizer que ela não teria que gerar um CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Então elas acabam não aparecendo. O que aparece para a gente aqui são essas dores, né, osteoneuromusculares relacionadas à ledortes. Elas aparecem mais. E falando em aparecimento, você observa que nós temos uma prevalência dessas lesões em mulheres, né, e mais em membro superior. E aí, sendo mais específico, a gente pode direcionar ainda para o setor de lixação manual. E por outro lado, a gente pode pegar esses distúrbios osteoneuromusculares, olhando para o perfil masculino, a gente vê mais relacionado com as queixas álgicas de região lombar, de coluna lombar. Então a gente fica assim, mulheres, membro superior voltado mais para mulheres em setor de lixação, e para os homens seria mais a região lombar. É o que mais aparece para a gente aqui. O Dr. Marcos, a gente falando dessas questões de trabalho e também da segurança, da saúde do trabalhador, né? Enquanto o senhor falava, eu fiquei pensando aqui sobre a diferença no trabalho do homem para a mulher. Existe dentro do polo moveleiro funções que os dois ocupam do mesmo jeito, até mesmo em relação à força, que acabam provocando acidentes? Então, algumas funções a gente observa que já tem mulheres ocupando. Por exemplo, até então, a gente não encontrava nenhuma mulher operando máquina. Hoje a gente já vê. Não é comum, mas a gente observa. E, por outro lado, a gente também, às vezes, encontra essa situação de homens trabalhando em setor de lixação, que não é comum. Mas a gente está vendo que já está existindo essa situação de mulheres operando máquina e homens trabalhando em setor de lixação. Não é comum, mas costuma aparecer. E a prevalência para setor de expedição é totalmente um trabalho executado por homem. Talvez justificando essas questões de lombalgia, né? Por carregar mais peso, ficar mais tempo em pé, auxiliar de máquina, fazendo muito movimento de flexão para abastecer a máquina e retirada de peça, justifica até dentro dessa linha de raciocínio essas dores osteoneuromusculares relacionadas ao trabalho. Sim. Doutor Marcos, toda empresa ela é obrigada a ter um profissional que tenha conhecimento de primeiros socorros? Toda empresa ela é obrigada a ter sua CIPA. E essa CIPA, eles são obrigados a passar por treinamento para dar um primeiro atendimento, primeiro socorro numa situação ali de emergência, né, naquele primeiro momento. Então, assim, todas as empresas teriam que ter um kit de primeiros socorros à disposição para que seja atendido aquele primeiro atendimento ali, o atendimento inicial. Então, teria que ter sim. Não para caso mais grave que não seria competência. Aí acionando quem de direito, né, o Corpo de Bombeiro, o SAMU, para que desse esse atendimento mais especializado. Num caso desse, caso a empresa não tenha esse tipo de atendimento ou não tenha claramente essa pessoa capacitada ou esse centro de atenção ali no primeiro momento, o que um funcionário pode fazer? Então, assim, eu costumo muito dizer, até quando vai fazer algum treinamento, que a primeira coisa que você tem que saber fazer em primeiros socorros é saber o que não fazer. E se você faz um procedimento errado, em vez de você ajudar, você vai agravar. Então, assim, a primeira coisa é saber o que não fazer. Ficaria muito complexo a gente falar o que não fazer por um tipo de situações que pode ser exposto. Por exemplo, se a gente tivesse que falar de uma questão do cara tivesse uma lesão e essa lesão tivesse uma perda de sangue muito acentuada, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Ninguém tem dúvida. É estancar aquele sangramento, ou o cara vai morrer entrando em choque. Então, assim, só que são procedimentos que tem que ter um treinamento, uma orientação, porque pode ser que o cara vai fazer um procedimento errado. Podendo dar um exemplo aqui, vamos supor assim, que o cara esteja trabalhando e ele, por algum motivo, foi impactado com algum objeto, alguma peça. Se esse cara for lá e retirar essa peça, ele pode levar a outra morte. Então, o que ele tem que saber? Às vezes nem é saber o que fazer, mas o que não fazer. Que nesse caso seria não retirar aquela peça que está impactada. Poderia estar
perfurou, mas está tamponando um vaso de grande calibre. Quando tirar, ele vai morrer por choque. Não saber o que não fazer, mas não saber o que fazer, que seria os procedimentos mais avançados. Nesses procedimentos de saber o que fazer e não saber e fazer errado, né? Até mesmo levar o companheiro ali à morte, quais são os principais motivos que levam a pessoa a sofrer um acidente grave dentro do local de trabalho? Então, o que a gente percebe, o maior acidente grave que nós temos na empresa, e o sindicato tem notificação, são relacionados com amputação mesmo, com a lesão em máquinas. Que aí a gente volta naquela questão que nós falamos, relacionado com o NR12, que é a segurança de máquinas. Então a gente vê que o nosso maior vilão que tem aqui é a cela circular. Então, agora, graças a Deus, a gente vem diminuindo, mas assim, a gente chegou a anos atrás a ter quase 3 amputações por mês, né? Isso é muito grave. Então, assim, toda hora chegava gente sem mão aqui, sem mão não, desculpa, mas assim, perdendo um dedo, 2, 3 dedos da mão. E esse é o acidente mais grave que nós temos nas empresas hoje. E é o que a gente bate muito em cima. Toda vez que a gente sai para um trabalho em campo, né, realizar um trabalho de campo e tal, a primeira coisa que a gente faz é olhar as máquinas. E aí a gente tenta orientar, faz um relatório, manda, e já pede assim, ó, isso tem que ser arrumado com urgência para ontem. E assim, o mais grave que nós temos são essas amputações mesmo. Doutor Marcos, quando a gente fala dos acidentes graves, que chega ao ponto da pessoa perder um dedo, até mesmo mais de um dedo, seria imprudência ou falta de manejo com o equipamento ou uma somatória das duas situações? Então, a gente observa as duas situações. A gente observa que, por exemplo, se perguntar esse ano, nós já fomos aí, sei lá, em dezenas de fábricas já. E todas elas nós encontramos máquinas sem proteção ou com a proteção amarrada. Isso, ou seja, a empresa tem ciência que não tem aquele dispositivo, ou que aquele dispositivo está sendo usado de forma errônica. Ou seja, isso leva ao trabalhador sofrer acidente. Por outro lado, acontece também que quando vamos verificar a documentação, o trabalhador não recebeu treinamento. Então, ou seja, tem falha nas duas situações. Falha por não ter a segurança, falha por ela estar semana passada mesmo, nós fomos fazer visita em empresa que tinha segurança, porém estavam amarradas. E veio o trabalhador que não foi treinado e capacitado. Nós temos um caso que chama muita atenção, de um trabalhador que no primeiro dia de trabalho, no primeiro registro da carteira, quando ele voltou para o expediente da tarde, ele amputou partes de 8 dedos da mão. Então, ou seja, gravíssimo. Isso acabou, né, gerando ação judicial, o cara moveu a ação, acabou sendo afastado e, assim, situações que poderiam ser evitadas. Não foi treinado, foi o primeiro emprego, primeiro registro de carteira e amputação de parte de 8 dedos numa máquina. Talvez seja uma falta de cuidado do próprio empregador, né? O que a gente vê é isso. Até porque, se a máquina está sem proteção, ou se ela está amarrada, a empresa tem ciência disso. Se ela não tem, deveria ter, né? E isso acaba sendo complicado para o trabalhador que sofre acidente e para a empresa também ser complicado, porque isso pode gerar fiscalizações, ações judiciais, pode gerar embargo, interdições. Então, assim, várias situações podem gerar de ruim para a empresa. O trabalhador de ser amputado e ela de sofrer essas sanções judiciais aí. Muito bem, conversei então aqui com o Dr. Max, nosso fisioterapeuta, aqui na Voz do Sindicato. Dr. Max, gostaria que você deixasse sua mensagem de orientação para que os nossos marceneiros e marceneiras aqui de Ubá tomem cuidado, né? E caso precisarem do sindicato, o senhor possa estar à disposição. A mensagem final que eu gostaria de deixar é lembrar a cada um de vocês, marceneiros e marceneiras, que tome muito cuidado no ambiente de trabalho. Devemos lembrar que sempre tem alguém nos esperando em casa, um filho, uma esposa, quem quer que seja. E nós temos que cuidar da nossa saúde e segurança quando estamos no labor, no trabalho, na empresa. Então, evitar essas situações, comunicar com o dono da empresa, que essas máquinas têm que ter segurança, não fazer isso. Eu já vi, né, situação de trabalhador que amarra a proteção de uma serra para que favoreça a produzir mais, mas acaba colocando em risco a saúde e segurança dele. Né? Sempre que tiver algum problema, começar a sentir uma dor, por menor que seja, né? Hoje eu acabei de atender uma senhora assim, procure o sindicato para tomar suas orientações, o que pode fazer para evitar essas lesões por esforço repetitivo, que são as LEDORTs, né? Principalmente quem trabalha em setor de lixação, trabalha com o sistema de carga e descarga, operador de máquina, auxiliar de máquina,
Porque, assim, o que nós temos de mais importante, o mais valioso para nós é a nossa saúde. Então, nós temos que cuidar dela. E o sindicato, eu, né, como nosso jurídico, as meninas que trabalham no administrativo, todos nós estamos à disposição de cada um de vocês. A Voz do Sindicato, uma produção Sindicato dos Marceneiros de Ubá.